Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 20 de abril, quarta-feira, são 18 horas e 30 minutos. Vale lembrar que amanhã é feriado nacional e a gente não vai ter pregão na Bovespa. A gente vai ter aí pregão no mercado americano e a gente vai estar aí fechado no nosso mercado. O Ibovespa hoje fechou em queda de 0,15, interrompeu aí a onda positiva que a gente observou no pregão de ontem. A gente teve uma alta de pouco mais de 1,5%. Hoje a gente fechou em queda. Bolsas americanas fecharam em alta. Moeda americana no nosso mercado fechou aí com variações leves. Leve alta para o dólar comercial, 3,53, leve queda para o dólar futuro, 3.539. Pessoal, fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no segmento Bovespa fechou aí com saldo negativo. Leve, mas negativo no pregão de hoje. Então, quer dizer, aquela onda compradora que a gente percebeu desde a votação observada no final de semana, eles deram aí um pit stop nesse movimento para o segmento Bovespa no pregão de hoje. Na BMF eles fecharam positivos tanto para o Ibovespa futuro quanto para o dólar futuro. Vamos dar uma olhada aqui agora nos contratos, como é que foi o comportamento deles no intraday do pregão de hoje. Bom, a gente percebe aqui que no Ibovespa futuro a gente teve aí um movimento comprador crescente praticamente o dia todo. É claro que as 4 primeiras horas do dia, eles fizeram um pico de pouco mais de 60 milhões de reais, depois reduziram aí esse volume, né, de compras e depois retomaram no final do pregão, fechando aí com um pouco mais de 75 milhões de reais de saldo positivo. Em relação ao fechamento de ontem, a gente fechou aí com cerca de 150 pontos, né, exatamente 150 pontos de queda em relação ao pregão de ontem e o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha aí com ambiente positivo para o Ibovespa futuro. É bom a gente ficar atento nesse movimento do fluxo estrangeiro para a próxima sessão de sexta-feira. No dólar, pessoal, eles passaram o dia todo aí no ambiente comprador. Da mesma forma que eles passaram ontem praticamente o dia todo no ambiente vendedor e no final do dia eles fecharam com um pouco mais de 1 milhão de reais em vendas, hoje eles fizeram o contrário, ficaram praticamente aí o dia todo com o ambiente comprador. Também, assim como ontem, ambiente de saldo pequeno, né, em relação ao que a gente está acostumado aí com os movimentos mais fortes da moeda americana. Em relação ao pregão de ontem, a gente fechou com queda de 8 pontos, certo? 3.544 contra 3.535, né? E o fluxo estrangeiro aí surfando mais ou menos o movimento de compras no pregão de hoje. E por conta disso, eles terminaram aí com prejuízo de pouco mais de 15 pontos, né, 16 pontos em relação ao preço médio. Então eles terminaram no dólar futuro com prejuízo de 730 mil e no Ibovespa futuro com lucro de pouco mais aí de 150 pontos, 140 pontos. Eles terminaram com lucro de 188 mil reais. Vamos dar uma olhada novamente nos ativos. Olha que interessante hoje, pessoal. A gente tem observado aí que Vale e Petrobras está sendo o nosso carro-chefe de compra junto com Itaú, né, e Bradesco na nossa bolsa nos últimos pregões. O que eles fizeram no pregão de hoje? Tanto a ação ON de Vale como a ON de Petrobras, as ações ordinárias, eles lideraram a ponta de venda desses ativos. Então é interessante a gente ficar observando isso para os próximos pregões, porque eles compraram as ações PNs, por exemplo, Petro 4 eles compraram 30, mas venderam 52. Vale, eles compraram 13, mas venderam 73. Então, essa onda compradora que eles estavam de Vale e Petrobras, eles hoje não participaram dessa onda. Hoje eles aproveitaram aí para poder atuar no campo que? No campo vendedor, tá? Inclusive Vale a gente observou aí que teve uma alta expressiva, né, no pregão de hoje, mais um dia de alta expressiva, aqui 4% para ação preferencial e 6% para ação ordinária, só que eles atuaram predominantemente em vendas, se a gente fizer aí o net em relação às ações preferenciais e ordinárias desses dois ativos. Vamos ficar atento em relação a isso. Eles atuaram também na ponta compradora em Itaú, né, como que eles estão fazendo ultimamente. Eles atuaram também em Ambev. Ambev fechou praticamente no 0 a 0 e eles estão retomando essa onda compradora no ativo nos últimos pregões. E também na ponta de venda, o interessante é que eles venderam BBDC, que até então, qual que era o nosso patinho feio? O nosso patinho feio era Banco do Brasil, no setor bancário. Eles estão já com movimento comprador em Banco do Brasil, nos últimos pregões e tal. E eles estão atuando na ponta de compra em Itaú. E hoje eles resolveram aí vender, no caso, o Banco Bradesco.
Os 10 ativos que eles compraram hoje, somados, 232 milhões, variação média positiva de 0,27. E os 10 ativos que eles mais atuaram na ponta de venda, 218 milhões. Variação média também positiva de 1,34. Então, quer dizer, dos ativos que eles venderam, eles perderam. E nos ativos que eles ganharam menos do que perderam nos ativos que eles venderam. Então, se a gente fizer um net aqui, dá mais ou menos uma projeção de 2 milhões e 300 caso essas operações fossem de day trade em relação ao fluxo estrangeiro. No caso do mercado futuro, tanto o dólar futuro quanto o Ibovespa futuro, eles atuaram na ponta de compra, mas aí a gente fechou aí com net de cerca de 500 mil, né, de projeção de prejuízo caso essas operações fossem do day trade para o pregão. Vamos dar uma olhada agora nas opções? Pessoal, nas opções, se a gente olhar aqui somente o valor de total de compras e vendas, a gente viu que tanto Petrobras teve um fluxo vendedor, quer dizer, 7 milhões e 100 menos 2.400, e Vale 6 milhões contra 4 milhões e 800 mil, certo? Sabe o que a gente colocou aqui para facilitar quem está acompanhando o nosso canal e quem está iniciando no mercado de opções, ou até mesmo iniciando no mercado e está querendo saber alguma coisa em relação ao mercado de opções. Caos, quando você atua na ponta compradora, você tem uma perspectiva de alta proativo. Puts, quando você atua na ponta compradora, você tem uma perspectiva de queda para o ativo. Então, o que a gente colocou nessa coluna aqui? O total de compras de caos menos o total de vendas de caos. Então, eles ficaram com net aqui, vendedor, em 2 milhões de reais. No caso aqui de puts, eles ficaram com net, também vendedor, em 2 milhões e 800 mil. Então, o que acontece? Quando se vende call, qual que é a perspectiva? É queda do ativo. Quando se vende put, qual que é a perspectiva? É de alta para o ativo. Então, a gente teve aqui um net de praticamente 800 mil reais, favorável ao quê? A posições que tem uma perspectiva de alta para o ativo de Petro. Ok? Vamos fazer isso agora para Vale? Ó, total de calls 4.400 contra 4.800. Então, eles tiveram aí um net negativo nas calls de Vale, 358 mil. No caso das puts, eles também tiveram um net negativo, 721 mil. Então, no caso das puts, se a gente fizer aqui que 700 mil de saldo de put, de saldo negativo, qual que é a projeção para o ativo? Também é alta. E superou o volume de vendas de calls. Então, a gente tem aqui cerca de 350 mil com projeção de alta para o mercado de Petro. Então, quer dizer, no caso de Vale, né? No caso de Vale, 350 mil e no caso de Petro, 800 mil. Os dois com projeção de alta, certo? Só que vale lembrar que no mercado à vista, a gente percebeu, principalmente no movimento do fluxo estrangeiro nas ações ordinárias, né, nas ações ON, o que eles fizeram no mercado à vista? Eles venderam. Eles estão apostando no movimento de alta proativo, nos dois ativos, tanto Petro e Vale, no mercado de opções, e no mercado à vista, o que eles fizeram? Eles venderam. O que normalmente acontece quando se faz isso? Você procura duas coisas. Você procura remunerar a sua carteira, certo? E você procura também fazer uma proteção. Caso o mercado, por exemplo, caia, ele tem uma proteção de alta. Caso o mercado suba, ele tem uma proteção de baixa. Então foi isso que aconteceu nas opções no pregão de hoje. Se a gente for projetar aí lucro intraday em relação às altas e quedas, a gente tem aqui praticamente aí no 0 a 0 para as opções de Vale. E no caso de Petrobras, eles lucraram em cerca de R$1 milhão no pregão de hoje entre compras e vendas. Joinha? Vamos voltar aqui só para o mercado de opções para a gente poder comentar que qual que está sendo aí o comportamento do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no nosso mercado ultimamente. Eles estão compradores para o segmento Bovespa. Então, quer dizer, hoje eles deram aí um pit stop. Inclusive, interessante que conseguimos aí perceber o reflexo disso nos preços, enquanto inclusive bolsas americanas subiram, eles tiveram alta e a gente teve aqui uma leve queda na sessão de hoje, também muito por conta do feriado. Então, o que aconteceu? Se esvaziou também um pouco o apetite comprador do fluxo estrangeiro no mercado à vista, mas em compensação no mercado futuro eles estão aí com um ambiente bastante comprador. Se a gente olhar aqui o acumulado para esse contrato do Ibovespa futuro, eles estão chegando perto de R$1 bilhão de saldo. 1 bilhão. No caso do dólar futuro, eles também estão com ambiente comprador, quase cerca aí de 150 milhões de reais. Então, quer dizer, eles estão comprando dólar futuro e estão comprando Ibovespa futuro. É claro que um não corresponde ao outro, porque a gente sabe que os dois são inversamente proporcionais. Então, isso pode ser uma estratégia realmente de proteção. Eles estão atuando na ponta compradora nos dois
segmentos, tanto para o dólar futuro quanto para o Ibovespa futuro. Joia, pessoal? Um grande abraço a todos, bom feriado e até o nosso próximo boletim.